Queridos amigos que acompanham o canal, pessoal, nesse vídeo vamos falar aí sobre uma altíssima autoridade norte-americana, não é mesmo? Dizendo aí quais serão os próximos passos do sistema financeiro mundial. Gente, não à toa, grandes analistas, né, financeiros aí de todos os tempos estão errando miseravelmente, né, a data do próximo crash. Isso, pessoal, porque simplesmente, né, todos os padrões aí já foram para o espaço. Então, o que tem a ver esse senhor, né, gente? Olha só, quem aí, né, não conhece o mundo, né? E nisso eu falo, né, pessoal, que é muito importante aí conhecer também a questão esotérica, a questão espiritual, né, gente? Tudo passa por isso. Nesse vídeo não vamos falar sobre isso, tá, pessoal? É 100% aí finanças mesmo. Mas lembrem-se, né, sempre passa por isso. Sim, o senhor Jorge Soros tem tudo a ver. Não é possível, Morfeuzinho, o Trump até disse, né, que ia processar ali os Soros, né? Essa cultura woke aí está diminuindo, está acabando. Calma, pessoal, não é bem assim. Então eu vou provar isso para vocês. E, gente, eu sempre trago, né, esse gráfico no final do vídeo. Então eu estou trazendo aqui no começo, porque esse gráfico, pessoal, simplesmente é o mais importante do mundo. Por isso que eu sempre trago ele, né? O que esse gráfico mostra, gente? Esse gráfico mostra os juros americanos, tá certo? Então, basicamente, esse é o gráfico que define, né, os rumos mundiais, porque é através dos juros, tá certo? Que ficamos aí conhecendo o valor do dinheiro, né? Então, quanto está custando você emprestar dinheiro do órgão oficial mundial, que é o Fed, que é o Banco Central norte-americano? E por que eu falo tanto, gente? Eu repito isso, né, aqui nesse canal há tantos anos, essa questão. Vejam como esse momento que nós estamos vivendo agora, né, ele simplesmente humilha todos os gráficos, né, e todas as tendências e a história em si. Vejam que, de novo, 2000, 2008, 2020, todos os crashes, pessoal, acontecem exatamente da mesma forma, né? Eu tenho um curso aí que eu lancei há um tempinho que fala muito sobre isso, que a gente estudou essas origens, né, do crédito e tal, e é exatamente assim, pessoal. Então, sempre tem um crash, né, aí os juros são derrubados na força, então é exatamente esse movimento que vemos aqui em 2008 e 2020. 2000 também ocorreu, né, ficou fora do gráfico, mas é sempre a mesma coisa, né, pessoal? Por quê, gente? Porque sempre os crashes, né, eles vêm com grandes receios, grandes medos, grandes impactos, né, na economia real, salários, né, caindo, emprego sendo cortado, grandes empresas quebrando. Então, é por isso que nesse momento os juros são derrubados aí com uma força muito forte, muito rápido, tá certo? E aí depois, né, quando as coisas vão se emendando, os juros vão subindo bem devagarzinho. Olha essa escadinha aqui bonitinha aqui, né, gente, 2004. Mesma coisa em 2016, 2022. Não repete, pessoal, é sempre a mesma história, né? Muito bem, mas do jeito que estamos vendo aqui, pessoal, isso aqui, ó, que ocorreu então em 2020, 2008, já era para ter ocorrido, gente. Não se diminui juros, né? Sem aí uma grande recessão e um corte rápido e forte, né? Só que dessa vez não aconteceu. Não aconteceu. Opa, como assim, né? Pessoal, não aconteceu e era para ter acontecido. Certo? Então guardem isso aí. A mesma coisa, gente, com esse gráfico que é muito importante, né? 10 anos versus 3 meses. Então, de novo, pessoal, aquele conceito que sempre juros menores, em teoria, eles são, aliás, juros mais curtos, né? Então, juros de 3 meses, eles, em teoria, eles são sempre menores que juros de 10 anos. Tá certo? Por quê? Porque 10 anos muita coisa pode ocorrer, então o prêmio, né, que você paga, ele sempre tem que ser muito maior. Então quando há uma inversão nessa relação, sempre é um sinal de perigo, né? Por quê? Porque se imagina que vai ter alguma coisa ali em um curto espaço de tempo que vai fazer com que tenha algum problema, por isso que você tem um risco maior, um prêmio maior em juros mais curtos, que é uma coisa que não deve ocorrer. Pessoal, a mesma coisa, né? Então aqui conseguimos desde 90. Então 90, quando teve a inversão, veio um crash
Gente, as linhas cinza, né, claro, são os crashes. Então, quando teve a inversão, veio rapidamente um crash. 2000 a mesma coisa, quando teve a inversão, veio um crash, né? Acompanhado com aquele outro gráfico que a gente acabou de mostrar. Então, os juros caem demais, né? E essa relação aí novamente ela se equilibra, ou seja, os juros mais longos voltam a ficar mais caros, né? A ser um juros maior. Então, a mesma coisa em 2009, 2008, na verdade, né? O crash de 2008 até 2010 lá. Então você teve uma inversãozinha aqui, opa, já foram lá correndo e a própria economia, né, gente? Se desinverte desinverte, não é que palavra maluca. Por quê, gente? Porque tem essa questão aí dos empregos, né, das empresas que quebram. Não foi diferente em 2020. Opa, de novo, pessoal, em 2025, ó, não ocorreu. Como assim, gente? Ó, não ocorreu, pessoal. Não ocorreu. Isso daqui é uma insanidade. Não pode, gente, ser dessa forma, tá? Então, por que a gente realmente precisa, gente, de um sistema novo, né? Porque o sistema antigo já está morto, tá, pessoal? Já está morto. E aí, finalmente, temos, né, uma nova era com o presidente Donald Trump, que, em teoria, né, gente, quem acredita em contos de fadas, né, aquela coisa toda, fada madrinha, Pinóquio, né? O presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do mundo, né? Mas é óbvio que não é, né, gente? Ele tem que responder aí uma hierarquia, a mesma hierarquia, a gente vai ver exatamente isso. Então temos aí um novo secretário do Tesouro, que é o senhor Scott Bessent, né? E aí, ó, só trouxe essa questão muito interessante. Então ele era um investidor, gestor de fundo de hedge. Gente, gestor de fundo de hedge é quem realmente conhece o sistema financeiro, né? Então ele assumiu aí em 2025 o cargo de 79º secretário então do Tesouro dos Estados Unidos. Ele foi parceiro na Soros Fund Management e fundador do Key Square. Ó, os caras gostam de quadrado, né, pessoal? Aí já falamos muito disso aí. Gente, eu vou começar a trazer esses temas mais esotéricos aqui no canal também, né? O meu portal 137 lá perdeu a monetização. Então, se eu for trazer, eu vou trazer aqui mesmo. Para quem não gosta desses assuntos, só pular o vídeo. Mas eu vou começar a trazer porque realmente é isso, né, gente? Ó, a gente sempre se depara com isso, cara, o tempo todo. Então esses caras amam um Square, né? Mas é incrível que ele tenha sido então parceiro na Soros Fund Management. Pô, mas o Trump não tem, né, briga aí com os progressistas, pessoal, pelo amor de Deus, acordem, né? Esse sim é o verdadeiro eles contra nós, tá certo? Mas calma, gente, vamos falar sobre isso. Antes, pessoal, não se esqueçam aí de entrar na nossa área de membros, né? Do Telegram, 100% gratuito. É o lugar que a gente mais troca ideias, né, pessoal? Mais troca aí matérias e pensamentos e reflexões, né? Muito bacana. Gente, lembrem-se que é esse link da descrição. Não entrem em canais, né, espúrios que ofertam coisas. Eu não oferto nada lá no meu canal. Então, não deixem de entrar. E, gente, eu vou lançar nessa semana o vídeo de carteiras aí de abril, né? Eu não consegui lançar, gente, porque tava nesse impasse. O gráfico tava muito parecido, tá certo? Então, finalmente aí tivemos uma alteração grande. Olhem só, hein? A carteira anticrise, justo anticrise, caiu muito. Então, gente, o que a gente usa, né, nessa área são exatamente aí ativos, né, instrumentos americanos, que para cada carteira tem os seus ativos ali, conservador, anticrise, moderado e arrojado, e não fazemos recomendação, né? Então a gente não fala, olha, gente, invistam agora em anticrise, né? Não. A gente só usa, tá certo, alguns instrumentos-chave exatamente para mostrar o que está acontecendo aí no mercado, sem opiniões, né? Apenas com números. Então é uma área muito bacana, R$ 100 por mês, link na descrição. E também temos um curso, né, com esses instrumentos, tudo lá nos Estados Unidos, né, pessoal? Dá para investir do próprio Brasil, quem quiser. Já temos corretoras aqui no Brasil que fazem isso, R$ 300 no Pix, tudo na descrição. Mas vale lembrar, né, pessoal? Também não fazemos nenhum tipo de recomendação, é apenas aí explicando esses instrumentos e como eles podem refletir, então, a posição do mercado que está ocorrendo no mercado. Então, gente, eu até, né, cara, não é possível, né? Soros Fund Management, né? Não é possível que seja lá do Sorão, né? Tá aí, pessoal. Ai, nada de novo embaixo do sol, né, meus amigos? Nada de novo, então.
O fundador foi o senhor George Soros, né? George Soros, 1970. Pera aí, então o Trump chamou para ser secretário do Tesouro um cara, né, que fundou uma empresa com sócio. Imagina, pessoal, é tudo diferente. Quem acredita nisso? Meu Deus do céu. E aí, só para relembrar, pessoal, o que foi Bretton Woods em 1944, né? Olhem como eles já estavam ali reescrevendo o mundo no meio da guerra, então estabeleceu um novo sistema financeiro internacional já no final da Segunda Guerra, fixando o dólar americano ao ouro e outras moedas ao dólar, né? Muito bom. O acordo criou então o FMI e o Banco Mundial, né? Para promover a estabilidade econômica, reconstrução, consolidando a hegemonia econômica dos Estados Unidos até o colapso do sistema em 71, que aí virou essa palhaçada que a gente conhece hoje, né, pessoal? Quando eles derrubaram o Bretton Woods, então o dólar não tinha mais lastro, né? E aí o lastro era exatamente o petróleo, né? Os petrodólares, e esse novo acordo de petrodólares também já foi para o espaço, principalmente com esse lance do Irã, né? Com o lance lá da Arábia Saudita saindo, né? Da OPEP. Gente, isso está ocorrendo a todo vapor, mas esse vídeo a gente não vai falar sobre isso. Eu queria mais comentar exatamente que o próprio Scott Bessent, né? O menino ali do George Soros, já está falando abertamente. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, né? O nível que isso já está. Eu queria pegar uma matéria específica, mas o próprio Google, né, com seu Gemini lá, ele já me trouxe tudo mastigadinho. Então, quem quiser saber isso, basta colocar no Google Bretton Woods 2.0 que já vai aparecer isso daí. Então ele está focado em modernizar o FMI, o Banco Mundial, para servir interesses americanos. Olha aí, né, gente, o império caindo, e aí chega de papo furado. É para os americanos. Então a proposta visa reequilibrar o sistema financeiro global, reformando essas instituições para focar em competência principal, políticas comerciais ativas e fortalecimento do dólar. Então, gente, essas loucuras que o Trump faz de taxar países, né, tarifas. Então, de manhã ele fala que vai taxar 50% uma nação e no final do dia ele já tira essas tarifas, né, uma forma de pressionar as nações, tudo isso que a gente está vendo na América Latina, né, até antes do Trump aí todo mundo era comunista e agora está caindo um por um, só falta o Brasil e outro país, não sei, não lembro qual é, só falta o Brasil e um outro país aí, né, e já está todo vapor, né, o PT aí totalmente, né, na derrota, mas eu também não vou falar sobre isso nesse vídeo, só queria então sublinhar essa questão. Quais são os pontos chaves? Então, o American First, né, já falei aí, que é trazer de novo o protagonismo dos Estados Unidos, reformas institucionais, então, agendas políticas expansivas, que considera tendenciosa, focando de volta ao propósito original, puro papo furado, tá, pessoal? O Trump tá imprimindo mais dinheiro que ninguém, então, de novo, né, seria muito interessante um crash pro Trump, para ele realmente restartar essa bagaça toda. Então, como a questão também de nova estrutura de mercado, né? Então, o Bessent queria moldar políticas para manter poupança global travada em instrumento dos Estados Unidos, utilizando garantias mais rígidas. Tentaram fazer isso, gente, com novas regras, né? Mas Basileia novo, né? Mas também deram para trás disso completamente. Contexto geopolítico, óbvio, né? Novo grande jogo entre Estados Unidos e China. A gente vai ver como isso daí também tem muito a ver com o que ocorreu no passado. E a política cambial, né? A valorização do dólar aí no curto prazo, resposta às tarifas comerciais. Então, gente, está na cara de todo mundo, né? Necessariamente, pessoal, tudo isso que a gente está vendo passa por uma reforma na Europa também. Olha aí, ó, a Alemanha diz que irá humilhou os Estados Unidos e Trump reage anunciando a retirada de 5 mil soldados estadunidenses do país. Então, talvez, né, o Putin aí vença territórios na Europa, a gente não sabe, mas tudo parece isso, e realmente, pessoal, foi exatamente o que ocorreu nos anos 80. Inclusive, essa movimentação de derrubar o Bretton Woods, né, levou aí a várias coisas que a gente já falou aqui, o Reagan, né, os juros que explodiu naquela época, enfim, a gente fala isso há muitos anos, e cada vez mais se concretiza isso, então faz parte, né, gente, tá claro aí, explícito, né, só que é muito difícil a gente identificar movimentos históricos quando a gente está vivendo eles, mas a gente está vivendo isso a todo vapor. Meus amigos, o que dá pra gente fazer, né, nesse mercado? Eu não faço a menor ideia, né, pessoal? Tem infinitos instrumentos aí de investimento e apostas, né, contra o mercado. Então é simplesmente impossível de prever quando vai ocorrer.
né? Mas eu, pelo menos particularmente, eu sempre me mantenho preparado, né? Isso não é, pessoal, uma questão de recomendação, não faço recomendações, mas a gente tem ali uma área de opções mensal que a gente discute tudo isso. Também pretendo lançar, pessoal, essa semana, né? Finalmente aí o mês acabou e aí temos novos códigos, então eu vou discutir isso essa semana. Quem acredita, gente, que o mercado vai responder de alguma forma, né, a tudo isso que está ocorrendo negativamente, é muito interessante. Temos um curso também que fala sobre isso. Mas, de novo, pessoal, não é recomendação porque é simplesmente impossível imaginar o que vai ocorrer. O único fato que a gente pode falar com certeza é que estamos em uma grande transformação. Maravilha, meus amigos, muito obrigado por me seguirem, por me curtirem. O último vídeo que eu fiz aí, estava muito tempo sem fazer vídeo gravado, né? Foi um grande sucesso, agradeço mesmo. E de novo, né? Vivam a vida de uma forma boa, agradeçam a cada minuto da vida, foi no banheiro, comeu, tá com quem ama, tomou um banho, tem trabalho, tem comida, né? Agradeça, 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 meu amigo, ao Criador, porque isso é a única coisa que realmente importa em toda essa história, tá certo? Ame aqueles que estão ao seu lado, se conecte ao Criador, tenha aí no coração, né, sempre as palavras divinas. Tamo junto, pessoal. Uma excelente semana a todos. Um grande abraço!